Olá, este é o Conexão. Crianças ficam ansiosas, sim senhor, pode não parecer, mas nesta fase da vida são tantas descobertas, influências, atividades, como por exemplo cursinhos, escola, que muitas acabam demonstrando os sinais da ansiedade, sem contar a predisposição genética de alguns meninos e meninas. E sobre isso nós vamos conversar agora com quem entende do assunto. A psicopedagoga Luciana Brites está aqui comigo no estúdio e vai tirar as minhas dúvidas, né? Que podem ser as dúvidas de quem está em casa também, né, Luciana? Com certeza. O que pode causar... Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. O que pode causar uma ansiedade numa criança? Pois é, são vários fatores que podem estar ocasionando isso, desde questões genéticas até fatores ambientais, né? Essa associação genética ambiental, ela pode estar ocasionando vários tipos de transtornos ansiosos. E esses fatores ambientais que você disse, podem ser o quê? Um ambiente de uma família muito agressiva, pessoas que vivem em comunidades violentas, quais são? Isso, então a gente sabe, por exemplo, que crianças que são expostas a ambientes onde tem guerra, onde tem tiroteio, né, comunidades, elas são crianças que são mais propensas a desenvolver transtornos de ansiedade. Além disso, famílias violentas, famílias que têm dificuldade em dar regra, rotina, limite para as crianças, que não cuidam, né, das crianças no sentido, às vezes a gente acha que o cuidar é ter casa, comida e roupa lavada, mas na verdade também é o cuidado afetivo, né? Isso também pode causar crianças ansiosas. Então pode acontecer com uma criança que tem uma família, que mora num local calmo, tranquilo, mas que não tem, por exemplo, uma rotina regradinha. A criança está num ambiente super propício, mas a falta da rotina pode trazer ansiedade. Exatamente, porque quando eu não sei o que vai acontecer, o que me causa insegurança. E se eu tenho isso sempre, eu posso estar gerando aí uma questão que pode estar ocasionando ansiedade. E como é que essas crianças demonstram que estão ansiosas? E aí são vários os sintomas que nós, enquanto pais, professores e profissionais, temos que estar atentos. Dores de cabeça frequente, as crianças podem ficar mais irritadas, dor de barriga, aquela criança que vive com dor de barriga, que vive querendo ir ao banheiro, roer unha, às vezes ela come demais, às vezes não come, dá um branco, as crianças às vezes não querem ficar falando, não querem ficar conversando, coisas que fogem um pouco do padrão para uma criança, né? A criança adora brincar, se comunicar, se relacionar e às vezes ela acaba não trabalhando e não se desenvolvendo bem nessas habilidades sociais. E você estava me dizendo que existem 8 subtipos de ansiedade? Isso, a gente pode falar em transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem transtorno do pânico, a gente tem fobia social, fobia de animais ou objetos específicos, a gente tem mutismo seletivo, transtorno do pânico, toque, além de ansiedade de separação. Então, são vários subtipos que a gente tem aí dentro dos transtornos de ansiedade. E pode acontecer de uma criança apresentar mais de um desses subtipos? Sim, pode. Inclusive, por exemplo, além da ansiedade, essa criança pode ter uma comorbidade junto com essa ansiedade, né? O que é comorbidade? É como se fosse um transtorno associado a essa ansiedade. Por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, depressão, crianças com transtorno bipolar, enfim, vários outros transtornos mentais podem estar associados aos transtornos de ansiedade. E os adultos costumam levar a sério esses sinais? Costumam perceber que tem alguma coisa a mais, além daquela dorzinha de barriga que sempre está acontecendo? Então, é estranho quando a gente fala que uma criança pode ter ansiedade ou pode ter uma depressão. A gente sempre pormenoriza esses aspectos. A gente sempre fala assim, não, isso é uma dor de cabeça, ela está nervosa, já passa, né? Mas crianças ansiosas, se não forem socorridas e vista de uma forma adequada, né, os pais, os cuidadores estarem atentos a esses sintomas, podem causar problemas futuros. Então, é muito importante a gente entender o motivo daquela dor de barriga ou daquela roer unhas, ou comer muito ou comer pouco, enfim, dos medos que a criança pode ter sem explicação nenhuma, né, para não causar sofrimento. Porque eu acredito que uma criança que é bem cuidada nesse aspecto, né, uma criança que tem ansiedade e passa por tratamento, ela vai se tornar um adulto mais pleno, né? Sim, porque uma criança que tem ansiedade não é tratada, como que vai ser esse adulto? Aí ela acaba ocasionando vários outros problemas, porque você já pensou uma criança ansiosa na escola, que você tem que ter contato com outras crianças, você tem que ter
regra, rotina, limites, enfim, que você tem que estar toda hora colocando também a questão da frustração, que escola também acontece isso, os problemas. Então, essas crianças costumam até desenvolver problemas na escola, problemas com dificuldades de aprendizagem, enfim, várias coisas, tanto na parte escolar quanto na parte emocional também. Então, pode ocasionar problemas como se fosse em cascata. Pro resto da vida, né? Sim, Melhor tratar. sim. E como que acontece um tratamento com uma criança? Fico pensando, né? A gente fala de ansiedade e o adulto procura uma análise, uma atividade. Como é que é no caso de uma criança? O primeiro profissional, né, profissional indicado para estar tratando de ansiedade infantil é o psiquiatra infantil ou o neurologista infantil, né? E junto com essa equipe médica, o psicoterapeuta, né, o psicólogo, de preferência, o que a literatura recomenda é a psicologia cognitivo-comportamental para estar dando conta de todos esse tratamento junto com a família e junto com a escola, sempre. Família, escola e profissionais. Isso que eu ia te perguntar, porque também não adianta colocar uma criança na análise se dentro de casa aquilo que precisa ser regulado não for consertado, né? Muito, a família é de fundamental importância, porque muitas vezes a própria mãe não percebe que ela está sendo fator estressor e gerando ansiedade naquela criança, do tipo, ai, não suja, ai, não faz, né? Então, às vezes, a mãe está com a maior boa intenção, eu sempre falo, né, que os pais nunca erram porque quer, né? Claro, Eles né? querem justamente cuidar, ajudar, proteger, mas às vezes nessa coisa de auxiliar e tal, eles acabam atrapalhando. Então, o profissional vai ver de fora e vai falar, e também na escola, o professor vai estar orientando, por exemplo, aquela criança que fica ansiosa por causa da prova, fica nervosa, dá o branco, né? Então, é muito importante todas as pessoas em volta da criança estarem sendo acompanhadas e falando a mesma língua. E essa ansiedade, ela costuma acometer meninos e meninas, ou meninos têm mais, meninas têm mais? Você sabe que é uma coisa engraçada, né? Geralmente todos os transtornos, sejam eles psiquiátricos, de aprendizagem, eles costumam acontecer mais em meninos do que em meninas. Eu brinco até que é o sexo frágil, né? Nós não somos o sexo frágil. Mas o que a gente vê nos transtornos ansiosos é que geralmente na adolescência acontece mais em meninas do que em meninos, né? Geralmente é normal na infância, menino e menina, mas durante a adolescência acontece às vezes mais em meninas. Mas tem porquê? Vocês sabem dizer o porquê de aparecer mais nas meninas? Será que as meninas sofrem mais pressão? Eu acho que pode ser, e por às vezes não saber trabalhar com esse tipo de demanda e todas essas questões, isso pode ser alguma explicação, às vezes por ter essa dificuldade, às vezes de estar expressando e ter tantas coisas envolvidas. A gente fala que a mulher amadurece antes que o homem também, né? Existem várias questões, e aí às vezes o peso desse amadurecimento pode ser um pouco de ansiedade. Aí. Agora, você me falou que tem um caso que é mutismo, não? Mutismo seletivo. Mutismo seletivo. Esses aspectos, esse caso, um menino ou a menina pode ser confundido com timidez e os pais não perceberem? Sim, mas é um caso bem, bem grave, porque assim, como a gente fala em mutismo seletivo, é aquela criança que ela não fala, só fala com determinadas pessoas, geralmente é o pai ou a mãe, e na escola ela fica realmente muda, ela não fala com as outras pessoas, ela não fala, inclusive acham que a criança não sabe falar, que ela tem atraso de fala, né? E isso é um transtorno psiquiátrico sério e que precisa ser tratado com acompanhamento médico e psicoterapia também. Então, acho que no resumo, se você percebe que a criança tem algumas atitudes que são não criança, né? Assim, atitudes que não são naturais de uma criança, é preciso buscar uma ajuda. E é importante que essas atitudes elas aconteçam durante pelo menos 6 meses, que causem prejuízo na escola, que causem prejuízo se essa criança vai para a igreja, vai para outros lugares, na comunidade. Isso tem que causar prejuízo, porque a ansiedade a gente às vezes tem mesmo. E a ansiedade, se a gente for falar de uma forma adequada, né, com certa medida, ela é até uma coisa que ajuda. O problema é quando isso impede atividades e o desenvolvimento da criança. Aí tem que procurar ajuda. Falando agora só para terminar, essa questão do tratamento, alguns casos realmente a pessoa tem que tomar medicamento, as crianças têm que tomar? Sim, em alguns casos a medicação é importantíssima e aí por isso que o profissional médico, né, o psiquiatra infantil, o neurologista infantil, eles precisam aí estar atentos a isso, a família tem que estar muito segura, porque ninguém gosta de ficar dando medicação para filho e tal, mas a medicação é justamente para dar um tempo junto com essa psicoterapia, porque a princípio o certo, né, o adequado que a gente pensa aí é tirar essa medicação e aí ficar com a psicoterapia e depois
ter alta. Só né? para finalizar, uma curiosidade que me veio, uma criança que tem ansiedade, esse quadro pode voltar ao longo da vida, depois que ela fizer um tratamento, por exemplo? Pode, isso pode acontecer. É muito importante estar sempre dando uma olhada, sempre, enquanto adulto, ele vai conseguir saber mais, se organizar melhor e ver. Mas é muito importante. Muitas crianças ansiosas, elas podem desenvolver outros transtornos psiquiátricos no decorrer da vida. Tem que ficar de olho. Tem. Muito obrigada pela sua participação com a gente, Luciana. Eu que agradeço. Volte sempre, viu? Muito obrigada. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras conversas, é só acessar o futuraplay.org. Um abraço e até a próxima.